Então, pessoal, vamos continuar com as nossas palestras. Agora a gente vai chamar o Frank Fonseca. O Frank ele possui mais de 30 anos de experiência no setor da construção civil, em particular na área de isolamento térmico e acústico. Em 2015, ele abriu sua fábrica de tijolos ecológicos, com foco na sustentabilidade do negócio, atuando no setor de projetos, fabricação e execução de casas baixas e de médio padrão. Atualmente, paralelo à administração da Edificação Construtora, ele se dedica à consultoria e multiplicação da técnica construtiva com os tijolos ecológicos. Então, Frank, por favor. Obrigado, boa noite a todos. Começo aqui agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, agradecendo a família pela confiança, agradecendo também a IAB pelo espaço fornecido, tão importante, pela arquiteta Thaisa, que também não só acredita, como trabalha também com os tijolos ecológicos, a Edificação, né, que é a minha empresa, e a Ecomáquinas, pela parceria que nós temos, ok? E vamos lá. A gente vai falar um pouco aqui dos tijolos ecológicos, mostrando um pouco dessa integração, como já está sendo falado, né, nas palestras, como que a gente vai conseguir integrar o nosso material na técnica construtiva, na nossa construção, reduzindo esses impactos aí tão importantes e necessários, né? Vamos lá. Bem, essa aí é a minha família, tá? Sou casado há 18 anos, inclusive minha esposa e 2 filhas estão aqui comigo, me prestigiando. E vamos colocar um vídeo aqui para vocês assistirem. Construir mais, gerar mais, consumir mais, gastar mais, ter mais, sempre mais. Nossa busca desenfreada colocou o planeta sob pressão e agora precisamos fechar a conta. Há quem sabe disso, mas continua fazendo o que sempre fez, na esperança de dias melhores. E há quem assume as rédeas da mudança para fazer o melhor agora, porque hoje é a nossa única chance de criar o futuro que queremos. Fazer nossa parte é embarcar em uma jornada de evolução, com coragem, responsabilidade e perseverança. É estar disposto a enfrentar desafios, reconhecer oportunidades, fomentar mudanças, encontrar novas soluções para velhos problemas, desenvolver habilidades e, por fim, colocar a mão na massa. É saber que toda recompensa é consequência de muito esforço e de pequenas conquistas. Esse é o ideal que move a Ecomáquinas. Nosso propósito é ajudar pessoas e empresas a reduzirem o impacto que causamos no planeta, através de máquinas que produzem com baixo custo e tornam a construção mais sustentável. E vamos além. Produzimos máquinas, mas priorizamos o humano. A parceria com Ecomáquinas. Mais que construir, evoluir. Ok, pessoal. Eu estou aqui como fruto também já dessa parceria com a Ecomáquinas. Então, a gente está falando aqui de sustentabilidade, tecnologia construtiva, né? Ouvimos aqui agora sobre drywall, sobre os impactos, né, consideráveis que tem na construção. 38%, né, meu amigo? O impacto é muito grande. Então, assim, de fato, nós temos que fazer algo para mudar isso. E como a gente viu nesse vídeo, né, são pequenos atos. Você separar o seu lixo, você se preocupar com o impacto que você está causando no seu meio ambiente, no seu bairro, qual tipo de construção que você vai fazer, que você vai escolher. E nós temos aqui os tijolos ecológicos, para ser mais uma opção nessa sustentabilidade, nessa preocupação que nós temos aqui. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Com a resposta, por favor, levante a mão. Quem já conhecia o tijolo ecológico aqui de vocês? Ok. Legal. Olha só que interessante, não são todos, né? Então, esse é o nosso papel aqui, né? De poder informar, de poder estar mostrando esse produto, né, tão tecnológico que é. A Patrícia já vai passar 2 modelos aí para vocês verem, para vocês poderem pegar. Eu sou de Minas, né? Dá para ver aí pelo sotaque. Eu fui direto no pão de queijo ali, né? E mineiro é o seguinte, ele pega com as mãos.
Então, mineiro, deixa eu ver isso aqui, já tá com a mãozinha lá em cima. Então, pensando como mineiro, tá aí um produto aí para vocês passarem, né? E tá pegando e vendo, apreciando o produto. Esse tijolo, eu gosto muito da história de cada material. Esse tijolo que vocês estão pegando aí agora, pessoal, olha que interessante. Possui 5 garrafas PET nele. 5 garrafas PET em cada tijolinho que vocês estão vendo aqui, ó. Que foi reutilizado. Olha que legal. 5 garrafas PET. Então, assim, para quem toma muita Coca-Cola, é bem importante construir com tijolo ecológico, tá? Nós fizemos trouxemos esse produto, né, mostrando a possibilidade, as grandes oportunidades que nós temos de reaproveitar materiais, reutilizar materiais na nossa matéria-prima, né? Dando valor e destinação a produtos que seriam descartados. E o lixo, a gente sabe que o lixo, ele além de ser caro, ele também é valioso. Ele é caro para você descartar, mas ele também tem um valor que a gente não aproveita. Esse é o nosso desafio, né? Principalmente arquitetos, né, que estão aqui, que está na concepção, que está na criação, que está naquele primeiro diálogo com o cliente, como que eu vou construir, qual técnica que eu vou utilizar, o que eu vou escolher, custo-benefício. Então, a importância de vocês aqui, arquitetos, é muito grande. Claro que depois vem a sequência, mantendo a sequência da importância, como o meu amigo disse aqui, não adianta você ter um produto ecológico, você ter toda uma visão ecológica e depois na aplicação você não continuar com esse trabalho, né, de sustentabilidade. Não adianta eu ter um tijolo ecológico, eu chegar lá, eu quebrar, eu descartar de qualquer jeito, eu montar de qualquer jeito. Então, de fato, isso não vai adiantar muito, né? Não pensar no projeto, como que eu vou otimizar os recursos no meu projeto, né? Então, é muito importante. Só que o início é vocês. A criação é vocês. O primeiro diálogo com o cliente, de fato, são vocês. E como eu sou fabricante e construtor também, né? Especialista em tijolo ecológico, o nosso foco é obras com tijolos ecológicos, mas vocês como arquitetos, negociando com o cliente, quando chega numa construtora, a construtora ela executa, ela vai executar de fato o que vocês pensaram, o que vocês indicaram, o que vocês projetaram junto com o cliente, que é o seu maior apoio ali. Então, por isso que eu digo, a base que são vocês, é muito importante vocês começarem a conhecer e ter a opção, não estou dizendo que é o único, né? Mas de ter a opção para o seu cliente, oferecer para o seu cliente o tijolo ecológico também. E por que não a integração das técnicas, né? Por que não tijolos ecológicos com alguns ambientes com drywall da nossa amiga aqui? Então, assim, a tecnologia, ela se expande, ela se integra em todo momento, né? Dentro da sua concepção de projeto, ok? Então, vou fazer um sobrado, eu vou ter uma parede deslocada. Vamos lá, vamos colocar um drywall também, que vai ajudar, né, nesse contrapeso aqui, vai dar uma mobilidade legal, né? Então, assim, a integração é muito bacana, né? Como diz aqui o meu amigo aqui no início também, esse material que está vindo para esse fabricante é legalizado, está tudo legal, essa matéria-prima, né, está autorizado. Ter essa preocupação também, qual o fornecedor que eu vou ter, né? Qual matéria-prima que a gente está utilizando, a gente consegue agregar um pouco mais de valor também nesse material. Eu dei um exemplo recentemente para uma amiga, eu falei o seguinte, qual o custo desse produto? Bem, depende de você. Por quê? Fabricante, construtor, arquiteto. Porque eu posso pegar um tijolo desse no mercado que custa R$1,30 a peça, como eu também posso vender ele por R$20 a peça. O valor você vai colocar. Ah, mas como assim de R$1,30 para R$20? Eu até dei o exemplo. Muito louco, tá, pessoal? Ah, vai que você tinha uma vovozinha lá, ela já faleceu, aí você vai pegar a roupinha dela, vai triturar, você pode usar a roupinha da sua avózinha aqui triturada no tijolo ecológico. Olha as grandes possibilidades que tem. Claro que aqui a gente colocou um material de PET, né, reciclado,
nesse material, mas são infinitas possibilidades. Já foi utilizado também materiais de cédulas antigas do Banco Central. Tinha muitas cédulas, trituraram aquelas cédulas e aplicaram uma porcentagem também no tijolo ecológico para reaproveitar parte do material que ia ser descartado. Então, de fato, o tijolo ecológico, ele é não só uma tendência, mas já está virando uma realidade em nosso meio. Está engatinhando, de fato, tem muito para crescer. Por isso que nós estamos aqui conversando com vocês, mostrando para vocês a praticidade. A gente vai ver isso durante, né, o percurso aqui da apresentação. Eu esqueci de marcar a hora, mas tá bom. Depois vocês me puxam a orelha aí. Então vamos lá. O que é o tijolo ecológico? Quero responder isso aí para vocês, tá? Por que esse nome aí, tijolo ecológico? Mais para frente a gente dilui um pouco isso, mas basicamente é porque esse material, a composição básica dele é solo, cimento e água, tá? Solo, cimento e água. Tá, mas solo, terra, o tijolo convencional também tem terra, né? Qual que é a grande diferença, então? O tijolo convencional, ele possui uma alta quantidade de argila. E a gente sabe que quando a gente fala de argila, o cuidado tem que ser maior, né? Porque a argila ali que vai estar protegendo nossos rios, nossas nascentes. Então ele tem que ser uma extração muito controlada para não ficar como ficou até de ontem para trás, né, meu amigo? Hoje, de fato, a fiscalização, a consciência vem mudando aos poucos, né? Mas a gente tem que ter essa preocupação das argilas para cuidar das nossas nascentes. E o tijolo ecológico ele é muito interessante, porque uma das diferenças é isso. Ao contrário do tijolo comum, que precisa de altíssimo nível de argila, o nosso tijolo, ele tem esse nome ecológico, dos fatores é isso. Ele precisa de baixa quantidade de argila. Então é um pouco ao contrário do tijolo convencional. Então ele precisa de um material mais arenoso ali, com um pouco de quantidade de argila, ou seja, isso aumenta a possibilidade de utilização de vários tipos de solo. E uma das coisas que a minha empresa sempre fez é não ter uma jazida própria, tá? Mas sim pegar vários desaterros, porque já sofre uma primeira agressão no loteamento, no condomínio, numa ampliação, no desenvolvimento. E de fato nós temos que desenvolver também, porque onde nós vamos morar, onde nós vamos conviver, isso faz parte também do nosso, vamos dizer assim, do nosso sistema, do nosso meio ambiente, né? Então, a minha empresa, o que ela fez? Não, beleza, vamos usar o material, vamos usar o solo, mas de reaproveitamento. Então, todo corte de terra, a gente estava antenado para quê? Para que depois que o cliente faz aquela, vamos dizer assim, aquela primeira agressão controlada, né, legalizada, mas que não deixa de ser uma agressão naquele ambiente natural. Depois que você faz a primeira agressão, faz a segunda agressão, que você pega o solo e descarta, não é isso? Então você está tendo duas agressões. Então a minha empresa ela reutilizou, usou um R, né, no processo. Então, em vez de eu pegar esse solo e descartar, eu peguei esse solo e comecei a aproveitar nos nossos tijolos. Então isso foi bem interessante porque, como ele disse, o carbono, a construção sustentável, ela é interessante, ela é rentável também. Imagina, não só eu estava aproveitando um solo que ia agredir mais uma outra área, como eu também estava tendo benefício. Qual o benefício? O dono do terreno, da construção, do loteamento, ele praticamente já está tendo o custo que eu teria para fazer uma extração de matéria-prima. Então o tijolo ecológico, ele é exatamente por esse motivo, um dos fatores. A gente vai ver alguns outros motivos aqui na frente, né? Por que dele ser ecológico, mas eu queria pontuar agora neste momento a questão da matéria-prima, tá, pessoal? Então o tijolo ecológico ele é de fato chamado por isso, porque ele tem baixa quantidade de argila em seu material e nós podemos com isso aproveitar vários tipos de materiais de solos, por exemplo, cortados. Eu vou passar um segundo vídeo aqui para vocês, mas antes de passar, queria fazer uma pergunta para vocês. Bem, alguns já conhecem, alguns já viram um pouco, né, da técnica construtiva, outros não, mas eu queria fazer uma pergunta. Se tivesse aqui, em nosso meio aqui, executando uma parede convencional
e executando uma parede de tijolos ecológicos, tá? O tijolo ecológico ele é um tijolo maciço, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, modular, ok? Autoportante também. Então, se eu tivesse aqui, vamos lá, pessoal, peguem comigo. Se eu tivesse aqui um garoto, tá, de 9 anos, uma mulher de 47 anos e 2 pedreiros experientes. Se a gente colocasse aqui, de um lado, esse garoto construindo com tijolo ecológico, no meio eu colocasse 2 pedreiros construindo com um tijolo maciço convencional, e da outra ponta eu tivesse uma mulher construindo também uma mesma parede, no mesmo tamanho, com tijolos ecológicos. Aí a pergunta é, quem vocês achariam que ia ganhar? A mulher? Mas, claro, sem dúvida, né? E aí, mais alguma tentativa? A mulher. Ninguém vai arriscar? Pedreiro? Menino? Não? Então eu vou considerar, vou pegar a voz dele como de todas. As mulheres então, galera. Tá bom? Vamos ver isso na prática? Vamos ver quem vai ganhar? Nós temos um vídeo aqui que vai passar isso para vocês verem na prática, a execução, para vocês poderem avaliar um pouco do que a gente está falando aqui. E na sequência a gente retorna falando um pouco do nosso material, tá bom? E aí, o que vocês acharam? Conseguiram perceber quem ganhou? Hã? Foi, assim, questão de poucos segundos quase, mas o garoto ganhou, tá? Se eu voltar mais devagar aqui, então, infelizmente, né? O garoto ganhou de 9 anos. Mas olha só que interessante, né? Olha a nossa técnica, pessoal. Como ela é simples, ela é prática, não quer dizer que não requer uma orientação, um treinamento, né, um acervo técnico ali. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que com pouca orientação, uma criança de 9 anos pode estar montando uma parede. Tá? Por que isso? Uma das... não pode hoje, né? Exatamente. Né? Mas é isso aí. E por que isso, galera? Porque o tijolo ecológico ele é muito mais que um material ecológico. Ele é um material tecnológico. A forma desse material ela foi pensada, ela foi elaborada. Tá? Não foi eu que elaborei, não foi eu que inventei, mas eu acho que quem inventou copiou do Lego. Quem conhece o Lego? Eu acho que é de Lego, porque o meu filho também, novinho, montava uns negócios espetaculares de Lego, de brinquedo. E eu fiz uma amostra técnica uma vez, e o que aconteceu? Um casal com 2 filhos chegou no meu stand e não saiu mais. Os pais ficou até um pouquinho constrangidos, porque eu já não conseguia nem apresentar. As crianças queriam lá montar, tirava para um lado, tirava para o outro, como se fosse um brinquedo, né?
Então é bem interessante. O tijolo ecológico, de fato, ele te dá essa sensação porque ele é um material tecnológico. Ele é um material autoportante. Por que ele é um material autoportante? Porque ele tem um sistema de encaixe, né? A gente chama sistema macho-fêmea. Então a gente tem a parte de cima, né, o anel, e embaixo a gente tem um encaixe desse anel. Então, com essa situação, o que vai acontecer? Ele vai se autossustentar ali, evitando o gasto de massa. Olha só que interessante. Você tirar a massa de um processo da sua alvenaria já é um impacto enorme, né, com o tijolo ecológico. Fora todas as possibilidades de produção desse material, que nós podemos utilizar o recurso lá do gesso acartonado, que sobra da obra, nós podemos triturar e aproveitar nesse material aqui. O que o nosso amigo não aproveitar, a gente aproveita, né? Então, assim, é um complemento e como que se integra todo o sistema. Mas, para isso, a gente precisa de ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, né? Testar esse conhecimento e oferecer também. Né? Quando o cliente chegar, quando o interessado chegar, você vai, eu tenho várias técnicas, drywall, né, steel frame, tijolo ecológico, tijolo convencional. Beleza, obrigado. Nossa, deixa eu acelerar. Se deixar, eu falo aqui a noite inteira. Muito bem. Voltando aqui então para a apresentação. Então, galera, é isso aqui, olha. Um segundo motivo aqui de alto impacto é a queima. O tijolo convencional, ele precisa de média de 8 árvores para se fazer 1000 tijolos. Em média, 8 árvores. Olha o impacto. O que é isso, cara? É um impacto gigantesco. Né? Fora que, para quem não conhece, o sistema de produção do tijolo convencional, ele é altamente agressivo. A pessoa, o rapaz da olaria, ele tem que abrir fornos ali com calorias altíssimas. Recebe todo aquele impacto em cima dele ali. A média de um olareiro de tijolo, de fábrica, é em média de 15 anos. Já começa a ter problemas gravíssimos. Câncer de pulmão, respiratório. Então, quando a gente entra com um tijolo super tecnológico desse, com uma produção super limpa, que a gente só mistura solo, cimento, água, basicamente já está pronto, leva numa máquina, essa máquina faz a prensagem, depois da prensagem a gente leva para o pátio para curar, que é a água mesmo, como se fosse um processo de laje que a gente conhece, né? Sistema de vigas, vigotas, e já está pronto, a gente já pode estar utilizando. Então, assim, o benefício é enorme. Então, uma das coisas também que impacta grandemente nesse nome carinhoso que nós temos, que o nome técnico é tijolo de solo cimento, tá? Conforme a norma da ABNT 8491, tijolo solo cimento, ok? Então, por ele não sofrer queima, por ele não ter alta quantidade de argila, ele já é um material espetacular para nossa utilização. Bem, rapidamente aqui, ó, uma das desvantagens aqui, não polui o meio ambiente, ok? 0% de geração de entulho. Numa casa de 100 metros quadrados, um cliente meu ele tirou menos de meia caçamba de entulho. 100 metros quadrados. Para quem sabe aí, isso é muito pouco. Quase que ele tirava em carrinho de mão. Até 40% de economia no final da obra, porque assim, evita muitas atividades, que eu vou falar um pouquinho aqui. 6 vezes mais resistente que o tijolo comum, então de fato ele faz parte do estrutural também, tá? Isolamento térmico acústico, olha, cara, são muitas vantagens. Isolamento térmico acústico desse material é impressionante, impressionante. E teve um teste sísmico no México com tijolo ecológico e ele ficou acima de todas as alvenarias testadas, justamente por causa do sistema modular de encaixe. Pode reduzir até 30% do tempo de construção, dispensa acabamentos, né? Você viu que na nossa paredinha lá dos executantes do pedreiro, depois ela prontinha, ainda foi rebocar, chapiscar. Maior segurança para a construção, porque a resistência é enorme desse material da construção. Facilita as instalações elétricas, hidráulicas, diminui a utilização de cimento, madeira. Cara, é muito impressionante esse material. E aqui você consegue ver um pouquinho disso, olha. Aqui a gente está num canto aqui de parede, né? Os nossos pilares eles são embutidos e grauteados.
Então existe o concreto armado, mas numa escala muito reduzida. A economia é em torno de 70%. No preço que está o aço hoje, isso é uma economia enorme. Ok? Nós temos o tijolo canaleta, tijolo meio, tijolo 2 furos. As colunas com tijolos ecológicos, pessoal, é uma coisa assim incrível também, né? Imagina aqui o gasto de material, CO2, redução de material. Aqui eu estou evitando uma caixaria, essa aqui é uma coluna pronta. Eu estou evitando caixaria, carpinteiro. Eu estou evitando montagem das colunas de aços aqui, que é fugiu o nome aqui, o montador de aço, esqueci o nome, desculpa. Armador, obrigado. Estou evitando aqui o armador, tá? E o volume de concreto aqui utilizado é muito baixo. Esse furo aqui ele é 58 milímetros. Então aqui a gente está colocando 4 ferros com grampo, enche de grout, a minha coluna está pronta. E quer saber? Eu não preciso esperar aqui 7, 15 dias para retirar a madeira, não. Eu já ponho o peso em seguida, tá? Então, de fato, ele é muito interessante. É uma obra limpa, organizada, baixo entulho. Observe aí as caixinhas, as mangueiras hidráulicas passam no tubo, porque esse tubo ele dá segmento em toda a parede. Hidráulica você embute, a elétrica você embute, o estrutural você embute, fica tudo embutido. E aqui eu vou mostrar um pouco de algumas obras com tijolos ecológicos, né? Porque um produto tão legal, vocês verem as possibilidades que vocês têm, arquitetos, né? Engenheiros, construtores, que a gente pode estar utilizando. Essas fotos são obras de amigos também, tem uma minha também aqui no meio, mas amigos espalhados pelo Brasil, tá? Olha só essa obra que legal. Essa obra é do Hélio, o arquiteto Hélio que fez, no norte do Brasil. Kitnets. Olha que legal. Olha que linda a obra. Aí você imagina fazer kitnets. Olha que espetáculo de obra. Por ser umas kitnets, né? 8 kitnets aqui. Ficou parecendo uma obra mais europeia, né? Ficou muito bonito. Olha esses chalés também. Que lindo. Olha essas casas aqui. Vou passar rapidamente. E aí, alto padrão também podemos utilizar. Olha que legal. Olha aqui os tijolos ecológicos ali. A casa toda de tijolo ecológico. Porque o tijolo ecológico, se a pessoa falar, eu não gosto, eu acho cansativo, tijolo à vista, pode revestir. Você vai usar muito pouco material aqui de gesso, de massa pronta da quartzolite, entendeu? Inclusive a quartzolite aqui ama o tijolo ecológico, sabe por quê? Nós utilizamos rejunte para selar os tijolos e depois passamos também uma resina impermeabilizante. Não. Aquele vídeo, ele de fato é um vídeo incompleto, tá? Nós vamos replicar em breve um bem completinho. O ganho é muito maior do que vocês viram ali. É muito maior. Essa aqui também é uma casa toda de tijolo ecológico, estilo mais moderno, né? Olha por dentro. Tijolo ecológico. Não está vendo. Mas o ganho térmico e acústico é impressionante. É impressionante. É muito bom. Olha aí que bonita. Olha esse prédio. E aí? Dá para fazer só casa? Não, podemos fazer prédio também. Esse prédio aqui, desculpa, eu não vou saber de qual aqui, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais uns 3 aqui de pé direito aqui. Então, vou colocar uns 11 a 12 aqui da cobertura. 12 andares. Esse prédio é no Paraná e ele tem a vedação de tijolo ecológico. Tá? Estrutura de concreto armado convencional. Ok? Olha aí. Os pilares aí, você percebe, redondos. Tá? Então, foi feita vedação. Olha que lindo. Olha que bacana. Então, as possibilidades são inúmeras. Casas baixas, casas alto padrão, kitnets. Essa casa que eu fiz em Capelinha, Minas Gerais, aprovada pela Caixa Econômica Federal, modelo SBP, tá? Toda em tijolo ecológico, ok? Mas revestida com argamassa. Inclusive, a fita de argamassa que usa é em torno de 1 centímetro, porque a parede já fica bem certinha, ok? Bem, pessoal... Finalizo aqui, tá? De fato, foi muito rápido. A gente tem assunto aqui para falar, como diz meu amigo ali, a noite inteira, né? Queria agradecer pela atenção, pela oportunidade mais uma vez, para a gente estar mostrando o nosso produto, né? Vamos manter aqui nossos contatos também. E muito obrigado.
Cara, parabéns, né? Sucesso aí no teu empreendimento. Fico muito orgulhoso, né, desse produto aí genuinamente nacional e com toda essa pegada ecológica, realmente de redução, né, de resíduo. Eu tenho umas perguntas aqui. Posso colocar isso como pavimento? Esse tijolo serve como pavimento? Por exemplo, como eu vi ele vazado, eu já pensei em colocar ele como pavimento e ali no meio crescer uma grama, por exemplo. Ah, sim, piso. Sim, pode sim. Piso. Inclusive, a gente tem pisos já aplicado dessa forma, usando o meio de grama. A única coisa que a gente muda é a formulação da mistura de acordo com a necessidade. Sim. Então, se eu vou ter um pavimento ali de alto tráfego, a gente vai fazer uma mistura, um estudo para alto tráfego. Sim. Se eu tenho uma área só de jardinagem, eu posso fazer uma mistura de acordo com a jardinagem para ter um custo-benefício legal também para o cliente. E qual é o percentual de argila no teu produto? Ele varia em torno de 30%. 25% a 30%. Tá. Então, 70% a 75% de areia e entra o reaproveitamento dos resíduos. Tá. Aqui nós temos 20% de PET triturado nesse material aqui. E se eu tiver uma obra, vocês podem, por exemplo, colocar uma unidade produtora lá na obra? Podemos colocar também. Nós temos máquinas móveis que a gente pode produzir no local da obra. Inclusive, eu já fiz isso. O próprio resíduo da obra? Podemos, com o próprio desaterro da obra, você utilizar e fazer o tijolo ecológico. Olha, tenho bastante cliente para você. Cara, muito legal. O tijolo ecológico realmente ele é impressionante. Sim, os tijolos, esse é com resíduo de tinta, tá, pessoal? Então ele é solo, cimento, resíduo de tinta, prensado e tá o protótipo aí feito da mesma forma que o tijolo comum, escala reduzida, e o nosso protótipo lá atrás também é da mesma forma, tá? Frank, eu só vou te dar uma dica, né? Pena que eu não te conhecia um ano atrás, cara, que eu acabei de fazer um loft e faria com o tijolo ecológico. Mas quando tu coloca ali, troca as árvores por índice calorífico. Legal. Né? Senão fica aquele papo de ecologista assim, eu vou gasto 400 árvores. Na verdade, né, ali é um elemento plantado, senão o cara vai pensar que a gente está tirando da floresta lá pra... é um reaproveitamento. Fala em índice calorífico, que daí tu já estava falando de redução de carbono. Claro, exato. Tá bom? Obrigado pela dica. Parabéns, cara. Valeu. Valeu.